Esses dias eu estava conversando com meu marido sobre como a nossa vida melhorou, como a nossa vida evoluiu financeiramente, como a gente se sente próspero, feliz, abundante e como a gente está feliz e realizado nesse processo, nessa caminhada. E conversando com ele, analisando os nossos hábitos, as coisas que a gente mudou a mentalidade, eu tive a ideia de vir aqui e gravar esse vídeo para vocês, para falar como treinar a nossa mente para ser próspera. E é claro, eu sei que isso é muito diferente e varia de pessoa para pessoa, porque isso vai depender da sua história de vida, da condição financeira da sua família, de onde você veio, quais foram as crenças que você desenvolveu em relação ao dinheiro ao longo da sua vida, né? Muitos de nós, a maioria de nós, crescemos ouvindo, né, que o dinheiro não é fácil de se ganhar, que as pessoas que têm muito dinheiro normalmente não são honestas. Isso está enraizado, né, nas novelas, nos filmes, enfim, na sociedade de uma forma geral. E a gente fica um pouco com essa ideia, sabe, do dinheiro e da riqueza ali no nosso subconsciente de uma maneira um pouco estranha, sabe? E eu acho que é um processo quebrar crenças limitantes, é um processo superar traumas, principalmente se você passou por dificuldades financeiras na sua infância, viu os seus pais passando por dificuldades financeiras. Então, tudo isso fica acumuladinho ali no nosso subconsciente e a gente precisa de um tempo para conseguir se libertar dessas amarras. Mas isso tem que ser uma decisão consciente. Isso tem que ser algo que a gente tem que decidir, querer prosperidade para nossa vida, querer abundância e pensar como que a gente vai fazer para começar a trabalhar esse processo, porque definitivamente isso começa na nossa mente. Bom, mas então vamos lá, de maneira prática, eu quero compartilhar com vocês quais foram os hábitos que a gente mudou e que, de fato, eu tenho certeza absoluta que contribuíram com o nosso estado vibracional, com o nosso ponto de atração e por isso que a prosperidade vem crescendo na nossa vida. A primeira coisa que eu e meu marido desenvolvemos, isso já deve ter aí, gente, cerca de 5 anos, tá? É a questão de pagar as contas com gosto. Tanto as contas da sua casa, as suas despesas do dia a dia, como ir num restaurante, ir numa loja, num lugar que você está consumindo e pagar as coisas com gosto. Sempre com a mentalidade de que a sua prosperidade está ajudando aquele business, aquele restaurante, aquela loja, aquele negócio a girar. Sempre com essa mentalidade. Eu estou aqui gastando o meu dinheiro nesse lugar e eu sou uma cliente que estou trazendo prosperidade, estou trazendo negócio para o dono desse lugar. Então isso, gente, é muito legal, porque você se coloca assim realmente numa posição de que você é próspero. E uma pessoa próspera, ela consome nos lugares e ativando ali uma lei de reciprocidade e de abundância e de prosperidade, você está ajudando aquela loja, aquele restaurante, aquele business a girar. E isso é uma coisa que parece tão simples, mas que coloca a gente numa posição tão melhor, faz a gente de fato se sentir próspero, sabe? Inclusive quando a conta vem mais cara do que a gente pensa. E aí você fala, nossa, hoje veio cara a conta aqui, né? Ou a gente abusou um pouquinho. E aí você pensa, nossa, eu estou aqui contribuindo com esse negócio, eu sou próspero, eu posso pagar. A mesma coisa com as contas de casa, né? Conta de casa é uma coisa que a gente está sempre pagando ali, às vezes a conta vem um pouco mais alta do que a gente imagina, dá aquele apertinho no coração, mas pensar sempre. Graças a Deus eu tenho o dinheiro para pagar essa conta. Eu trabalho, eu tenho condições de pagar essa conta. Tentar nunca pagar uma conta com aquele aperto, aquela dor no coração. Sempre pagar, que bom que eu posso pagar. Que bom que eu sou próspera, abundante, eu posso pagar. Por quê? Como que uma pessoa próspera se sente, gente? Para e pensa. Uma pessoa rica, próspera, abundante, ela sente dor ao pagar as contas? Não, porque o dinheiro para ela não é um problema, ela tem dinheiro em abundância. Então a gente tem que começar a praticar a mentalidade de se colocar no lugar de uma pessoa rica e próspera. Como que uma pessoa rica se sentiria? Como que uma pessoa que tem realmente muito dinheiro de maneira confortável
como que ela se sentiria? Como que ela agiria nessa situação? Para ela, pagar contas é normal, porque ela paga todas as contas, ela tem dinheiro sobrando ainda para guardar, para investir, para fazer o que ela quiser fazer, e isso não faz diferença para ela, né? Não vem essa dor no coração. Então é isso que você tem que pensar quando você começa a trabalhar a mentalidade da prosperidade. Sempre pensar como uma pessoa próspera se sente, como que ela agiria. E essas pequenas ações começam a moldar o nosso comportamento. E o segundo hábito que a gente mudou foi começar a valorizar o trabalho dos outros. Quando eu digo isso, gente, eu digo realmente valorizar, valorizar mais o trabalho das pessoas. Então, todas as pessoas que te prestam serviços, a pessoa que vem limpar sua casa, a pessoa que vem e passa uma cotação para você, um eletricista, alguém que vai te oferecer um serviço, vai fazer alguma coisa, a gente passou a olhar para essas pessoas com o mesmo olhar que eu estou mencionando do nosso primeiro hábito de pagar conta e restaurante e tal, se sentindo: "Nossa, como é bom ser próspero, como é bom a minha prosperidade poder fazer essa pessoa ter o sustento dela também". Então, por exemplo, a pessoa que limpa a nossa casa, nós amamos ela de paixão, ela já está há anos com a gente. E a gente começou a praticar isso com ela também. Então, a gente paga um valor para ela, a gente começou a aumentar o valor que a gente paga para ela. E assim, gente, no dia, aqui na Austrália a gente paga por hora, mas vou dar um exemplo. Vamos supor, ah, amor, o que que você acha da gente pagar $5 a mais por hora para ela, que no final do dia vai dar $50 para a gente a mais? $50 no fim do dia vai fazer falta pra gente? Não, não vai fazer falta. Então, por que não valorizar o trabalho da pessoa? Mostrar uma gratificação, né, com aquela pessoa e valorizar realmente o trabalho dela. Esse tipo de coisa faz com que a gente se sinta próspero, com que a gente se sinta feliz. A gente fala, poxa vida, que bom, como é bom poder pagar o serviço dessa pessoa e como é bom eu saber que eu também estou ajudando ela. Então, assim, é de novo essa energia de prosperidade, de abundância. E eu comecei a olhar para todas as pessoas que me passavam cotações, oferecer serviços, tudo, gente, tudo. Eu começava a olhar dessa forma. Mesmo que eu achasse um pouco caro, eu falava: "Nossa, mas eu posso pagar, eu vou pagar. Essa pessoa, ela merece, ela precisa desse trabalho também, é o ganha-pão dela". Então, eu comecei a pagar, assim, com muito mais gosto. E claro, gente, que isso não significa que eu não vou ser inteligente com o meu dinheiro e vou pagar coisas que eu acho que não valem aquilo que a pessoa está pedindo. Óbvio, né, eu acho que todo mundo entende que a gente precisa ter um bom senso. Então, se uma pessoa te passa um valor extremamente caro, óbvio que você vai ser inteligente, vai cotar em diversos lugares, vai buscar o melhor preço, o melhor custo-benefício. Eu não estou falando disso, tá, gente? Assim, não é isso. Né? A ideia aqui não é essa. O que eu estou dizendo é quando você for pagar, quando você tiver que contratar um serviço ou for contratar, paga com gosto. Valoriza o trabalho daquela pessoa. Não fica pedindo desconto o tempo inteiro para tudo. Porque assim, gente, ganhar desconto é muito bom. Mas se a gente fica nessa energia de que a gente quer um desconto, a gente quer que ela cobre menos da gente, o que você está emanando é que você não pode pagar. Você está pedindo desconto porque você não tem dinheiro para pagar o valor cheio. Então você entende como é uma energia contrária para o universo? Agora, se você não fica pedindo desconto, a pessoa fala o preço dela, você fala, tá bom, ótimo, e você vai lá e paga com gosto, você pode ter certeza, gente, que essa sua vibração vai te trazer descontos inesperados em outras situações que você tiver, sabe? Em outras oportunidades, outras lojas, outros gastos, enfim. O que eu quero dizer é, faz muita diferença na nossa mentalidade e no nosso ponto de atração, trabalha muito isso, de valorizar o trabalho dos outros. Outra coisa que a gente mudou foi começar a achar normal coisas que antes a gente achava muito caro. E eu vou explicar, gente, assim, é claro que tem coisas que são caras e que a gente pode fazer um esforço e comprar, certo? E tem coisas que são caras que você fala, nossa, eu não posso realmente comprar isso. Mas, quando você começa a trabalhar numa mentalidade próspera e você olha para uma coisa que você acha muito legal, que você gostaria de ter, mas você ainda não tem o dinheiro para ter aquilo, começa, ao invés de ficar naquele pensamento amargurado, nossa, isso é muito caro, isso é um absurdo, você tem que parar e pensar, nossa, realmente hoje eu acho caro, mas para quem tem dinheiro,
Para quem vive em prosperidade, abundância, isso não é caro. Isso é normal. Então, por exemplo, isso pode ser roupas de melhor qualidade, melhores tecidos e modelagem, cosméticos um pouco mais caros, ou até mesmo um tênis melhor, um tênis bom, que você fala assim: "Nossa, eu queria muito ter esse tênis, mas eu acho muito caro". Pode ser assim, gente, variações de todos os tipos, sabe, coisas na sua casa, eletrodomésticos, carros, enfim, tudo. Tudo que você tem vontade, que você fala assim: "Nossa, eu gostaria muito de ter isso, mas eu acho caro". Começa a trabalhar essa mentalidade. É caro para quem? Para quem tem dinheiro não é caro. Então por que que eu não posso trabalhar a minha mentalidade para eu ter dinheiro para comprar essas coisas? E aí você começa a normalizar isso cada vez mais. Isso existe porque tem um grupo de pessoas que consomem, pessoas que têm dinheiro, e isso é natural, isso é normal. E você começa a trabalhar na normalização mesmo de coisas que você julgava caras. Mas mais legal ainda do que isso é você se permitir comprar coisas caras de vez em quando. E claro, não estou dizendo para você sair comprando algo que você não pode ou para você fazer uma loucura, não é isso, tá? Mas, por exemplo, sabe aquelas coisas que você passa no mercado, você vê, e aquela marca é mais caro, você tem vontade de comprar, mas você economiza? Compra. Não estou falando para você comprar toda hora, mas compra. Ou pelo menos escolhe um produto mais caro que você acha que faz diferença na sua vida e começa a comprar esse, o mais caro. Ou se você quer investir num tênis de melhor qualidade, ou se você de repente fala: "Nossa, eu quero realmente usar mulheres, né, um creme muito bom de rosto, eu vou investir num creme muito bom de rosto, porque isso te faz sentir próspera. Eu quero usar um pijama de seda para dormir, eu quero fazer", sabe assim, escolhe uma coisa ou outra pontualmente que te façam sentir próspera ou próspero, que faça você ativar esse sentimento na sua vida. E isso foi uma coisa que eu comecei a fazer. Eu comecei a escolher situações ali pontuais de coisas que eu considerava caras, mas que eu resolvia ir lá comprar, resolvi investir, porque isso me fazia sentir bem. E aí, com o passar do tempo, essas coisas foram ficando mais normais para mim. Eu comecei a conseguir, a poder comprar essas coisas com mais frequência. Então, veja bem, às vezes tem uma coisa que você quer muito comprar, você fala: "Nossa, eu preciso esperar entrar na promoção". Gente, claro, é muito legal comprar coisas na promoção, não estou dizendo que não, é inteligente, tá. Mas se tem uma coisa que você quer muito naquele momento e você pode comprar fora da promoção, se permite comprar fora da promoção. Não fique achando e alimentando a ideia de que você só pode comprar coisas quando elas estão em promoção. São pequenos hábitos que você vai implantando na sua mente de uma pessoa próspera, uma pessoa que não tem que ficar esperando tudo entrar em promoção, que não tem que comprar só o que é mais barato, mas uma pessoa que quer ali comprar coisas boas também. Como que uma pessoa próspera se sente? Ela compra as coisas boas sem dor no coração. E é isso que você vai começar a fazer também. Trabalhar, exercitar esse hábito de comprar coisas boas para você. E aí uma coisa que é legal também é você olhar para uma coisa cara, uma coisa que você sabe que você até poderia comprar, mas que vai te apertar um pouquinho ali. Então você olha para aquilo e você pensa: "Nossa, eu posso comprar isso, mas não é a minha prioridade agora". Você entende como você muda a sua mentalidade para você saber: "Eu posso comprar, é uma escolha minha comprar, mas agora não é a minha prioridade, então agora eu escolho não comprar". Você está alimentando a ideia de que aquilo é possível para você, não é que não seja possível, mas naquele momento você não está fazendo essa escolha, mas as coisas vão se ajeitar e você vai poder comprar aquilo. Então, um exemplo aqui para vocês, gente. Eu coloquei recentemente o Invisalign, que é esse aparelho de dentes transparente. E ele é um aparelho de dentes que custa caro. Ele é um aparelho que custa cerca entre 6 e 7 mil dólares, dependendo do lugar que você faz e tudo mais. E eu tinha ido fazer a cotação para esse aparelho pela primeira vez em 2020. Naquela época, a cotação veio para mim 8 mil dólares. E eu lembro que eu pensava assim: "Meu Deus, né, como que eu vou priorizar pagar 8 mil dólares num aparelho de dente? Esquece". Deixei quieto, não fiz. E foi passando o tempo, e eu estava com os meus dentes de baixo começando a sabe quando o dente de baixo começa a entortar, né, começa a dar aquela encavalada? E aquilo estava me incomodando, e eu querendo colocar o aparelho, querendo colocar. Até o momento em que eu sempre trabalhava a minha mentalidade assim:
eu não vou colocar agora, porque não é minha prioridade agora, mas logo mais eu vou colocar, logo mais eu vou colocar. E assim foi, gente, assim foi por muito tempo. Eu pensava: "Ah, eu quero colocar o aparelho, já já eu vou colocar, não é minha prioridade agora, porque eu tenho outras prioridades, né, a gente vai viajar, ou a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas eu vou logo mais eu vou colocar, logo mais eu vou colocar". E assim eu fui tratando essa ideia de colocar um aparelho tão caro como esse. Até que chegou um momento em que eu realmente falei: "Nossa, agora eu vou colocar". Vou colocar. Por quê? Porque hoje, obviamente, com a minha realidade hoje, eu pude pagar por esse aparelho com muita tranquilidade, sem preocupação, sem me estressar. E aí eu falo: "Nossa", e eu pensei, né, comigo: "Gente, como é bom, né, como é bom, assim", principalmente porque é uma coisa que eu queria faz tempo, e quando eu coloquei, o dia que eu coloquei esse aparelho, eu parecia criança. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz, eu falei: "Nossa, como é gostoso realizar sonho", porque esse aparelho era um sonho que eu tinha. Assim como esse carro que eu tô, o Tesla, era o sonho do meu marido e a gente comprou esse carro em 2023. E foi também, antes da gente comprar, também era algo que parecia distante, que parecia difícil. E quando a gente comprou o carro foi algo muito possível pra gente. Então meu marido foi lá e comprou esse carro. Tô falando essas coisas, gente, para mostrar assim para vocês como que a gente vai evoluindo, entendeu? Porque antes, trabalhando a mentalidade, eu quero falar agora de uma parte muito importante que é a parte da ação, tá? Mas assim, trabalhando a nossa mentalidade, a gente trabalha muito a questão da lei da correspondência, que é uma lei hermética universal, uma lei universal. Então, a lei da correspondência, ela nos fala que o que está dentro é o que reflete fora. O que a gente vibra por dentro, o mundo externo, ele corresponde a essa nossa vibração interna. Então, quando a gente começa a fazer essa transformação, a gente começa a ver o mundo ao nosso redor de maneira diferente e as coisas começam de fato a mudar. E outra coisa muito importante, gente, claro, é a ação. Sem ação não há revelação. Então, assim, não adianta nada você mudar toda a sua mentalidade, você mudar o seu ponto de vibração, você trabalhar para se sentir próspero, abundante, se você não toma nenhuma ação. É aquilo que a gente sempre fala, né? Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Então, Deus pode te dar ideias maravilhosas, inspirações, colocar as pessoas certas no seu caminho, trazer novas oportunidades, mas se você não tomar ação, nada vai acontecer. Então, de nada adianta eu trabalhar minha mentalidade para ser próspera, com todas essas coisas que eu falei para vocês, se a gente não colocar planos em ação, se não buscar novas formas de prosperar e de crescer. Então, isso foi o que principalmente o meu marido começou a fazer de forma muito ativa nos últimos anos. Ele começou a procurar novas oportunidades, novas fontes de renda, novos negócios, construir coisas fora só do trabalho dele ali do dia a dia, justamente para que a gente pudesse viver essa realidade que a gente está vivendo hoje. E esse é um processo que ainda está acontecendo. Então, a parte da ação é a parte que vai dar sentido a todas essas outras coisas que eu tô falando aqui para vocês. E finalmente, gente, o hábito da gratidão. O hábito da gratidão é algo que a gente colocou na nossa vida num nível assim de agradecer em voz alta, de declarar as coisas em voz alta, de vibrar mesmo numa gratidão profunda, mesmo que em determinados momentos a gente não estivesse vendo ainda aquela realidade exata como a gente queria. Então, a gente todos os dias agradecendo à noite, né, com as minhas filhas ali no quarto, agradecendo por tudo que a gente tem, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa família, nosso alimento, tudo. E sempre falando, obrigada, meu Deus, pela prosperidade que cresce todos os dias na nossa vida. Obrigada pela inspiração, por nos guiar, nos orientar, nos conduzir. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque nós somos prósperos, nós somos abundantes. Obrigada porque nós temos tudo o que nós precisamos e muito mais. Então você entende que quando você começa a falar isso todos os dias, assim, na hora que a gente sentava para colocar, até hoje a gente faz, né? Quando a gente senta para botar as nossas filhas para dormir,
a gente agradece, 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 agradece muito, muito, muito e agradece também pelas coisas que ainda não aconteceram, como se elas já estivessem decretadas, declaradas, estão acontecendo, vão acontecer. Então, por exemplo, a gente ficou uns bons anos aí com o desejo de mudar de casa, foi um processo longo, a gente se envolveu na compra de um terreno, depois a gente cancelou, enfim. Por fim, agora nós estamos construindo a nossa casa e nós estamos construindo uma casa nova do jeito que a gente queria construir, a casa que para nós é a casa dos nossos sonhos. Então, assim, a gente vai vendo as coisas acontecerem. Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês que meu marido realizou a compra do carro, agora realizamos a compra da casa. O ano passado a gente fez uma viagem ao Brasil, fizemos uma parada na Disney, que era algo que a gente sonhava muito em conhecer a Disney. Eu não conhecia, meu marido não conhecia. E nós queríamos levar as nossas filhas para conhecer a Disney. Foi uma viagem incrível, inesquecível. Esse ano vamos viajar também, fazer uma viagem que é um sonho para Nova Zelândia de motorhome com as nossas filhas. Também, tudo isso é realização de sonho, tudo isso são coisas que a gente já sonhava, mas que a gente ainda não sabia quando ia ser possível e como ia ser possível. Mas a gente sempre falava, quando as meninas, eu vou dar um exemplo para vocês, quando as meninas perguntavam, ai, quando que a gente vai para Disney? Filha, a mamãe não sabe ainda quando, mas a gente vai. Ah, quando que a gente vai mudar de casa? A mamãe e o papai a gente ainda não sabe como, mas tudo acontece na hora certa, a gente está se organizando e a casa vai acontecer. Você entende como a gente declara, a gente decreta, a gente bota um ato de fé ali e no meio as coisas vão se ajeitando e as coisas vão acontecendo? Mas, de novo, gente, óbvio, tudo isso depende da ação, né? As coisas não vão necessariamente cair no nosso colo ali de maneira milagrosa, tá? Mas quando você muda a sua mentalidade, veja bem, quando você muda a sua mentalidade, você muda o seu ponto de atração. Mudando o seu ponto de atração, você está no modo receptivo, você está aberto para receber novas ideias, oportunidades. Então, é a história de lei da atração, né? Lei da correspondência, lei da vibração. Essas coisas começam a vir para você e aí, claro, você tem que fazer a sua parte, porque como eu disse, Deus não tem como fazer a sua parte. E as coisas começam a fluir. Mas essas são as coisas que nós percebemos na nossa vida, como as coisas foram melhorando e como a gente parar ali e agradecer todos os dias, gente, assim, agradecer muito a nossa casa, tudo que a gente tem, mas assim, de estar com um contentamento real e profundo pelo que a gente tem hoje, mesmo que a gente quisesse mais, mesmo que a gente queira mais, ainda assim a gente encontra realização no que a gente tem hoje. E isso também é muito importante. E a gente continua dessa forma. Mas a gente sabe que isso é uma combinação de mentalidade, de energia e de ação. E estamos ainda vivendo esse processo agora, hoje, com muita gratidão profunda, assim, gratidão profunda e com a certeza absoluta de que as coisas que a gente ainda sonha e que a gente ainda quer alcançar, elas vão vir na hora que elas tiverem que vir, na hora que a gente estiver alinhado com esses desejos, a nossa vibração e as nossas ações. Então, enfim, gente, acho que é essa a ideia principal que eu gostaria de passar para vocês, como a mudança na mentalidade, essas pequenas coisinhas que a gente foi mudando na nossa mentalidade, mais a combinação ali da ação e da gratidão acima de tudo. Eu espero que isso seja útil para vocês, que essas informações que eu estou compartilhando aqui da minha vida possa inspirar quem deseja buscar uma mudança na mentalidade, na vida, quem busca mais prosperidade. Eu espero que isso possa ser uma informação transformadora para vocês, assim como foi para mim. Me deixa saber aqui então nos comentários o que vocês acham, se vocês já praticam essas coisas ou se vocês ficaram animados para começar a praticar. E a gente se vê e conversa mais no próximo vídeo. Tchau, tchau!